Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E o governo federal deve anunciar nesta quarta-feira a decisão sobre a volta ou não do horário de verão. O Operador Nacional do Sistema Elétrico vai apresentar novos dados para que os integrantes do governo avaliem se a medida será vantajosa. Integrantes do governo ainda devem avaliar os novos estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico sobre as condições de atendimento de energia aos consumidores e eventuais mudanças no cenário hidrológico. Após essa análise, deve sair uma decisão do governo sobre a adoção do horário de verão. No final de setembro, o ONS já havia apresentado um estudo que indicava a necessidade, do ponto de vista energético, de adiantar os relógios no verão deste ano. Segundo o operador do sistema, a medida deve ajudar a economizar cerca de 400 milhões de reais em 2024. Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o horário de verão só deve voltar neste ano se for imprescindível. Estimativas apontam que, a partir de 2026, a economia pode aumentar para 1 bilhão e 800 milhões por ano. Isso porque o adiantamento dos relógios deve melhorar o aproveitamento das fontes de energia solar e eólica, além de reduzir a demanda máxima em até 2,9%. A medida voltou a ser considerada como alternativa para economizar energia, já que o país enfrenta a pior crise hídrica dos últimos 94 anos, pela falta de chuva. Com isso, pode ser necessário o uso das fontes de energia térmicas, que são mais caras. E atenção a esse número, 1 bilhão e 650 milhões de reais. Esse é o tamanho do prejuízo causado pela falta de energia elétrica em São Paulo. Mas esse valor ainda pode aumentar, isso porque muitos estabelecimentos comerciais ainda estão às escuras. Só no setor de varejo, os prejuízos são de pelo menos 536 milhões de reais nos 3 primeiros dias de apagão. No caso do setor de serviços, as perdas já somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais. O apagão chegou ao 4º dia nesta terça-feira. O levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo apontou que, somados, os dois setores já perderam cerca de 1 bilhão e 650 milhões de reais. Segundo a entidade, os cálculos consideram o faturamento que ambas as empresas deixaram de registrar no período e as perdas brutas. O valor deverá ser maior, porque a Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, ainda não forneceu respostas concretas sobre o retorno do serviço à totalidade dos imóveis que dependem da rede. A Fecomércio afirmou que é inaceitável que a maior metrópole brasileira sofra com constantes cortes de energia, como vem acontecendo nos últimos meses. Pior do que isso, a cidade não pode ficar tanto tempo sem eletricidade em meio a esses episódios. Segundo a entidade, a falta desse serviço básico acarreta problemas significativos para a população e prejuízos enormes ao empresariado. Olha, e a falta de energia em São Paulo também tem colocado em risco a vida de algumas pessoas. Olha só essa história. Uma mãe, ela teve que usar uma bateria de carro para salvar a vida da filha dela. Isso porque a jovem tem uma doença rara e depende de aparelhos que devem ficar ligados o tempo todo. Após o temporal atingir na sexta-feira a região metropolitana de São Paulo, um apagão deixou milhares de moradores sem energia. Em meio a esse caos, uma mãe que mora na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tinha uma razão maior para estar aflita. Com uma doença rara, a filha dela depende de aparelhos ligados o tempo todo. Luciana Nieto, de 47 anos, cuida constantemente da filha Heloísa, de 18 anos, que depende de um respirador contínuo. Se a menina ficar mais de 10 segundos sem ventilação, a jovem pode morrer devido às sequelas causadas pela atrofia muscular espinhal. No desespero com o apagão, a mãe teve a ideia de fazer um improviso para gerar energia. Por meio de uma tomada no painel do carro,
ela fez uma gambiarra e conseguiu a energia mínima para manter a menina respirando. A situação da família ficou muito preocupante, já que depois de 22 horas sem energia elétrica, o NoBreak não estava aceitando o respirador. O NoBreak é um equipamento que protege e mantém em funcionamento dispositivos eletroeletrônicos em situações de oscilação ou ausência da rede elétrica. Outros aparelhos essenciais, como o concentrador de oxigênio e o aspirador de secreção, também ficaram sem força. Luciana, então, usou várias extensões para conseguir levar aos equipamentos a energia da bateria do carro. Apesar de ser cliente prioritária da Enel, a família ficou horas sem resposta e previsão de retorno das ligações. Na casa, a energia só foi restabelecida no sábado à tarde. Realmente essa história comoveu muita gente. E nós vamos conversar agora com a Luciana Nieto, ela que é mãe da Heloísa, que apareceu aí na reportagem. Boa tarde, Luciana. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. É um grande prazer conversar com você e, de antemão, já quero dar os parabéns pelo exemplo que você deixa. Em meio a todas as dificuldades, você lutou bravamente, né, pela vida da sua filha. Obrigada, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E olha só, Luciana, primeiro, né, eu peço para que você conte e explique para as pessoas que nos assistem como é essa doença que a sua filha tem e por que, né, ela precisa ficar com os aparelhos ligados o tempo todo. Então, a atrofia muscular espinhal é uma doença de mutação genética. Então, ela faz perder a força muscular, inclusive a força para deglutir e para respirar. Então, como ela é degenerativa, ela nasceu normal, ela comia, ela respirava, só que foi perdendo esses movimentos, até que precisou entubar, colocar uma sonda naso, aí posteriormente colocar a traqueostomia para respirar e a gastrostomia para se alimentar. E quando começou o apagão aqui em São Paulo, né, qual foi a sua reação? Você já ficou preocupada de imediato, achou, por outro lado, que ia voltar logo a energia elétrica ou foi com o tempo que a sua preocupação aumentou? Quando você decidiu usar a bateria do carro, né, para manter os aparelhos ligados? Então, quando acabou a energia elétrica, assim, meio que eu estou acostumada, porque aqui nesse meu pedacinho onde eu moro é muito comum acontecer. Não acontece nas esquinas da minha rua, mas nesse pedacinho da minha rua, sim. Assim, o que me preocupou de início, assim, como o respirador tem bateria e eu tenho 2 no-breaks, o que me preocupou mais é que eu estava sem sinal no celular, a técnica de enfermagem também e a fisioterapeuta que estava aqui na hora também. Então, me preocupou o quê? Não vou conseguir falar com ninguém, nem mandar mensagem, nem ligar, se acontecer alguma intercorrência. E, assim, não sei como, né? Eu não consegui ligar na Enel, mas no celular da técnica de enfermagem, sim. Aí, aquela ligação, né, de 20 e poucos minutos para alguém atender. Aí, eu informei que é cadastro vital, aí pergunto de aparelhos, perguntam de bateria e tal. Aí, a previsão é de retornar a energia elétrica em até 6 horas. Então, assim, quando eu consegui, de início ficou sem sinal nenhum, depois ficou bem intermitente, tinha pouco sinal, depois foi melhorando. Quando melhorou o sinal do celular, aí eu já fiquei mais tranquila, porque qualquer coisa eu dava a pedir socorro, até mesmo assim, eu cheguei a mandar mensagem para 2 pessoas se poderiam pegar um no-break aqui, que já tinha descarregado, se poderia levar para casa desse que tinha energia elétrica, né? E se poderia recarregar. Só que, por sorte e por coincidência, eu fui na minha garagem, um vizinho aqui da minha esquina passou, eu perguntei se tinha energia elétrica, isso foi sábado à noite. Ele falou que tinha, eu falei, posso levar o no-break na sua casa? Aí nós levamos, porque é um aparelho mais ou menos, sei lá, de 40 quilos, 50 quilos. Aí nós levamos o no-break lá, deixei carregando das 6h30 até as 9h30 da noite, trouxe para casa de novo. Então, assim, ele carregou 3 horas e durou 3 horas. Mas ajudou um pouquinho. Mas no domingo de manhã, às 7h30 da manhã, eu já levei de novo no break lá. Olha,
Só de ouvir o seu relato já dá aflição na gente, principalmente a parte de você não ter comunicação com ninguém. Eu imagino como a situação deveria ser desesperadora, ainda mais com uma filha ali dependendo de você. Você acredita que, vamos colocar dessa forma, né, até grosseira, essas gambiarras ou esse jeitinho, essa criatividade que você teve é que salvou a vida da sua filha? Podia ser pior a consequência? Então, essa ligação no carro, a gente fazia muito quando passeava. Quando ela tinha um respirador com menos autonomia de bateria, então eu já tenho mesmo, né? Deixei no carro o inversor, né? Que é um aparelhinho que liga no acendedor de cigarro e vira uma tomada 110, e uma extensão. Mas sempre foi usado só isso, nunca além de uma extensão. Aí eu falei, bom, eu vou tentar. Tanto que eu fui, conectei todas as 3 extensões nesse inversor, liguei o carro, aí eu pus o celular para ver se estava funcionando, se não ia explodir. Aí eu vi que estava tudo bem, falei, vou pôr no respirador. Aí começou a carregar, aí já dá um certo alívio. Por sorte, eu tinha abastecido o carro uma semana antes, e eu acabo usando só final de semana para passear com o Elô. Aí eu falei, tranquilo. Só que assim, a gente passou, nesse período de mais ou menos 40 horas que a gente ficou sem energia elétrica, a gente passou por 4 no-breaks, sendo que um peguei emprestado de uma paciente aqui do bairro ao lado, que a fisioterapeuta trouxe. Tanto esses 4 no-breaks, como a ligação no meu carro, depois de alguns minutos, o respirador ele começava a oscilar. Então, ele entrava na bateria, entrava na energia elétrica, bateria, energia elétrica, e ficava assim rapidinho. Aí eu tirava da tomada, eu fiquei com medo que queimasse o respirador. Então, assim, a primeira tensão foi ficar sem sinal, a segunda tensão foi essa oscilação do respirador, que eu pedi, inclusive, a troca, porque ele está com defeito, isso não é para acontecer. Se você deixa o respirador no no-break e o no-break está fora da energia, é para suprir, não é para ficar essa oscilação. Correto. E por causa desses problemas de saúde aí que você relatou e pela limitação, a sua filha e você são consideradas clientes prioritárias também pela empresa de energia, pelo menos deve ser assim. Depois que você entrou em contato, o atendimento que você recebeu da empresa foi compatível à sua necessidade? Eles atenderam com a prioridade que a sua filha e você devem ter? Não atenderam. Não atenderam, porque assim, as 2 vezes que eu consegui falar lá, deram a previsão de quase 6 horas. A Enel chegou a ligar na madrugada de sexta para sábado, às 2 da manhã, para perguntar sobre bateria, cogitaram um gerador e depois falaram para eu remover a Elo para o hospital. Mas assim, enquanto eu estava conseguindo manter pelo menos metade, ou um pouco mais da metade da carga do respirador, eu falei, eu não vou levar ela para o hospital, não tem necessidade. Aí até que assim, quando tirei esse peso das costas, que até então a gente estava vivendo cada minuto de minuto em minuto, né? Aí quando me deram a ideia, né? Na verdade, me deram a ideia de pegar a energia elétrica, né? Emprestada desse vizinho, que eu levei no break 2 vezes na casa dele, para cá, para minha casa, ligada a caixa de luz dele para minha. Eu falei com ele concordou, aí eu chamei um eletricista, o pai da Elô, que pagou o eletricista, e o cabo, que saiu caro. Ele fez a ligação e conseguiu ligar a energia elétrica de toda a casa no domingo, na hora do almoço. Aí sim eu fiquei mais tranquila. Porém, eu resolvi o meu problema. Os vizinhos ainda continuavam, mas, assim, pelo menos para a vida da Heloísa, aí já fiquei mais tranquila, que eu poderia usar a energia dele. Ele falou, quanto precisasse, até a Enel restabelecer aqui no meu pedaço. Olha, Luciana, e como você mesmo falou, você não tinha passado uma experiência, né, uma situação tão difícil assim por falta de energia. E agora, depois de tudo, você teme novos apagões? E depois disso tudo, você preparou um novo esquema de segurança já prevendo aí situações como essa? Agora acho que eu vou estar um pouco mais preparada, porque assim, a empresa que fornece cilindro de oxigênio, porque assim,
O cilindro de oxigênio a gente usa para emergência. Ele não usa oxigênio contínuo. Exceto se cair a saturação dela, a gente usa o concentrador de oxigênio que é ligado na tomada. Porém, numa falta de energia, a gente tem que usar o cilindro. O aspirador de secreção, ele é ligado à tomada. Então, sem energia elétrica, a gente usa o cilindro. Inalação, a mesma coisa, é o concentrador. Então, a gente usou o cilindro de oxigênio. Então, assim, aqui em casa a gente tem esse cilindro de 4 metros cúbicos que a gente usou para dar suporte de oxigênio para ela aspirar, né? O suporte seria quando ela precisou, né? Que às vezes cai a saturação quando está fazendo a aspiração da tráqueo, porque desconecta o respirador. E a gente usou para inalação e aspiração. Chegou, assim, a quase zerar o cilindro até a empresa conseguir trocar esse cilindro, porque estava com alta demanda. Então, assim, essa empresa que fornece para a gente, além desse cilindro de 4 metros cúbicos, ontem eles trouxeram um outro de 8 metros cúbicos. Então, agora a gente está com esse cilindro que a gente já tinha, né? Desse 4 metros, agora a gente está, além dele, mais um de 8 metros cúbicos. E sem contar que essa ligação que eu fiz no vizinho, o eletricista ainda vai desconectar de lá. Aqui já está desconectado, que a Enel veio ontem e desconectou. Então, já vai ficar esse cabo aqui, né? Então, numa emergência, chama o eletricista para conecta de novo, porque, como eu falei, só esse meu pedacinho não tem energia elétrica, porque é crônico, sempre falta. Mas as casas da esquina têm, então eu posso contar com esse suporte também. Certo, então, nós acabamos de conversar com a Luciana Nieto, ela que é mãe da Heloísa, a Elo, que a gente viu aí e deu um belo exemplo de vida aí lutando pela filha dela em meio a todas essas dificuldades. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e sei que a sua história também pode servir para outras pessoas, por exemplo, pessoas que têm idosos em casa e também dependem da energia elétrica para uma questão vital, manter as pessoas vivas. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Grande abraço. Olha só, agora a gente muda de assunto, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque hoje? E olha só, esse vídeo, um trem da linha 9 Esmeralda, isso fica aí na zona sul de São Paulo, ele pegou fogo após um curto-circuito e os passageiros ficaram apavorados. Vamos ver o vídeo. Passageiros da linha 9 Esmeralda, na zona sul de São Paulo, tiveram um momento de pânico. Um trem da nova frota da empresa Via Mobilidade sofreu um curto-circuito na parte externa do vagão, quando passava pela estação Granja Julieta na noite dessa segunda-feira. Meu Deus! As imagens mostram os passageiros desesperados e um dos funcionários orienta a todos que não encostem nas barras de ferro. Põe a mão no ferro, não! Não põe a mão no ferro! Em outra imagem, podemos ver os funcionários conduzindo os passageiros para sair do trem, depois de encerrar as descargas. Os clarões puderam ser vistos por pessoas que estavam fora da estação, que registraram a situação de diversos ângulos diferentes. Em nota, a Via Mobilidade informou que ninguém ficou ferido, que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança dos passageiros e iniciou uma investigação sobre as causas do curto-circuito seguido das explosões. Não põe a mão no ferro! É só esperar, fica calmo! Não encosta, não encosta! E olha só essa história, uma cliente completamente descontrolada jogou um copo de suco na atendente de uma lanchonete. E sabe qual foi o motivo? Um canudo, um canudinho. E tudo foi gravado pela câmera de segurança do local. Vamos ver. As câmeras de segurança de um estabelecimento registraram um momento que uma cliente vai até o balcão com um copo e uma nota fiscal. Ela devolve o suco e começa a conversar com a atendente da lanchonete. Ela argumenta e se estressa. Logo depois, joga o copo com suco contra o corpo da atendente e a funcionária é amparada por um colega. Isso aconteceu porque a cliente foi informada que a lanchonete não fornecia canudos. Depois do ocorrido, a mulher foi indiciada pela Polícia Civil de Porto Alegre por injúria real e, de acordo com as informações durante o depoimento, ela ficou em silêncio ao ser questionada sobre a situação. É que pague pelo que fez e principalmente pela falta de respeito.
Vamos mudar de assunto agora para falar que um dos sócios do laboratório lá do Rio de Janeiro, aquele laboratório que foi responsável pelos transplantes de órgãos contaminados com HIV, o dono dele culpou os funcionários pelos erros nos exames. Acompanhe na reportagem. O ginecologista Walter Vieira, um dos sócios do PCS Lab Saleme, prestou depoimento à polícia após ser preso na Operação Verum. O laboratório foi responsável pelo erro que levou à infecção com HIV de 6 pacientes transplantados após receberem órgãos contaminados no Rio de Janeiro. Walter Vieira culpou os funcionários pelas falhas em exames. Além dele, Ivanilson Fernandes dos Santos também foi preso pela operação. Kleber de Oliveira dos Santos e Jaqueline Iris Bacelar de Assis foram considerados foragidos. Durante depoimento, Vieira atribuiu as falhas a erros humanos de 3 funcionários que também foram alvos de mandados de prisão na Operação Verum. 2 doadores de órgãos tiveram falsos positivos, o que resultou na contaminação de ao menos 6 pacientes transplantados. Em um dos casos, o tubo utilizado para armazenar o sangue coletado do doador de órgãos não teria sido adequadamente manuseado. O preparo incorreto teria sido feito pelo técnico Kleber de Oliveira dos Santos. Os dados incorretos geraram um falso negativo. O exame foi liberado por Kleber, mas o resultado tem a assinatura de Walter Vieira. No caso do segundo doador, o técnico de laboratório Ivanilson dos Santos teria identificado reação positiva para o vírus na amostra coletada. Mas ele teria lançado a informação inversa no sistema, gerando um falso negativo. Mas, como Ivanilson não tinha autorização para liberar o resultado, a funcionária Jaqueline de Assis finalizou os procedimentos, liberando o resultado. Outro agravante é que Jaqueline não é biomédica. Ela teria sido contratada como auxiliar administrativa, mas com um certificado fraudado, ela trabalhava como biomédica. Olha, mais uma informação sobre esse assunto. A técnica de laboratório que assinou um dos laudos de órgãos infectados por HIV acaba de se entregar à polícia. Jaqueline Iris Bacelar de Assis estava foragida. Olha, e para falar mais sobre esse assunto tão sério, né? Nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o médico infectologista Pedro Carvalho. Esse tipo de erro de diagnóstico tão grave, né, que pode acabar com a vida de uma pessoa, é frequente no meio médico ou foi pontual, é um caso raro? E é bom que o senhor fale, porque o senhor é do meio, conhece bem, melhor do que a gente. Olha, Kleber, obrigado pela oportunidade de falar, né, sobre um tema tão importante. Eu trabalho com transplantes há mais de 14 anos e eu posso afirmar com segurança que essa é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, né, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. São exames extremamente minuciosos, passam por, às vezes, checagens e rechecagens para a gente ter a certeza de que a pessoa que está recebendo o órgão vai receber um órgão saudável, né? Inclusive, essa preocupação vem porque a pessoa que vai receber vai precisar de tratamentos que reduzem as defesas, né, imunossupressores, para que não haja rejeição ao órgão. Então, são exames extremamente rigorosos e essa é uma situação sem precedentes. Os responsáveis precisam ser, né, as responsabilidades precisam ser apuradas, precisa ter as punições devidas. Agora, é muito importante falar para a população que não se pode desacreditar do sistema de transplante do Brasil, né? Nós temos o maior sistema de transplantes do mundo, não o que mais doa, mas o mais completo. E, de maneira alguma, um erro pontual, por condutas culposas ou dolosas, pode ser extrapolado para o restante do Brasil. É um caso pontual e inédito no Brasil. Fundamental, até para evitar o alarmismo. Claro, a situação é séria, isso, mas ela tem que ser colocada no grau devido, não é, doutor? E na sua avaliação... Perfeitamente. Na sua avaliação, qual foi... Olha... Pois não, pode concluir, fique à vontade. Não, doutor. pode, por favor. Eu queria saber que, na sua avaliação, qual foi a origem desse erro? Falta de fiscalização, falta de capacitação dos profissionais ou questões financeiras, cortar gastos e precarizar o trabalho. Você, como eu disse e repito, você é do meio, você tem autoridade para falar do assunto. Nesse caso aí que a gente viu na semana passada,
eu acho que são vários erros e várias falhas, né? Sempre em saúde, quando acontece um evento como esse, a gente procura analisar todas as causas possíveis, né? E vendo a reportagem de vocês aí, tudo leva a crer que é uma reação em cadeia, né? Pessoas desqualificadas, ausência de testes, ausência da realização dos controles do equipamento, né? Que tem que ter calibragens, tem que ter validade dos testes, né, dos reagentes. Esses testes são feitos por reagentes, né? Então tem que estar tudo bem armazenado, tem que estar tudo dentro do prazo da validade, porque senão compromete. Ou você pode dar um resultado positivo para quem não tem a doença, ou um resultado negativo para quem tem, né, os falsos positivos e falsos negativos. E no caso também parece ter havido aí, pelas falas que a gente viu da coordenadora do laboratório também, uma contenção de gastos e até a não realização dos testes, com fraudamento, né, fraudulência dos resultados, né, sequer testes que foram realizados, né, isso é muito, muito grave, repito, mas sem alarmismo, né, eu estou aqui em Pernambuco e aqui a gente faz os exames no laboratório central, repetimos exames sempre que necessário, tem uma entrevista com a família, tem exame clínico do paciente, então é um erro pontual e possivelmente, como você disse, Kleber, por várias razões, eu acho que não é possível apontar só uma, não. Correto. E para enfatizar, como esse é um assunto extremamente técnico, que a maioria das pessoas não domina, né? Tecnicamente, esses exames são precisos, claro, quando feitos da maneira correta. A margem de erro é pequena, doutor? É importante deixar isso para a população. Sim, sim. A margem de erro é muito pequena, Kleber. Muito pequena mesmo. Assim, diante de um resultado negativo, a gente, se o exame for bem realizado por uma pessoa capacitada, com a qualidade dos reagentes adequada, a margem de erro é mínima, mínima. Então, assim, pessoas que estão fora do contexto da doação de órgãos, né, que estão se submetendo a esses exames para detectar doenças infecciosas, por exemplo, num laboratório confiável, por uma pessoa capacitada, um biomédico, um médico capacitado, os exames são bem confiáveis e podem tranquilizar a pessoa, ou também, né, infelizmente, se for o caso dela estar doente, dar um diagnóstico de certeza para ela, para que ela possa começar o tratamento. Rapidinho, então, a última questão. Você recomenda para os pacientes que estão nessa situação e talvez estejam até inseguros, existe algum protocolo após receber o resultado para ele confirmar esse resultado? Olha, existe, né? Normalmente, falando especificamente do HIV, do vírus que causa aí a AIDS, né? Existem protocolos, sim, né? Diante de um primeiro resultado positivo, normalmente repete-se o exame com reagentes ainda mais específicos e mais sensíveis para a infecção. Então, existem protocolos, né? Diante de um primeiro teste positivo, para se dar um diagnóstico de certeza, passa-se para uma nova etapa e exames ainda mais rigorosos, mais precisos, são realizados. Então, o importante para as pessoas aí é procurarem um profissional médico de confiança e procurar, né, um laboratório de confiança, um serviço de saúde de confiança que possa ter o resultado mais preciso. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o médico infectologista Pedro Carvalho. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, obrigado pela atenção e por colocar em pauta algo tão sensível. Grande abraço. Uma mulher, ela é acusada de aplicar um golpe milionário para receber pensão do Exército. Ela é lá do Mato Grosso do Sul e nós vamos saber agora mais informações com o nosso repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. O nome da mulher é Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, de 55 anos. Ela é acusada de fraudar documentos para se passar por filha do tio-avô Vicente Zarate, que é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, para poder ter acesso a uma pensão.
Ao longo de 34 anos, entre 88 e 2022, ela teria recebido 3.700.000 reais do Exército Brasileiro. De acordo com a ação penal militar, Ana Lúcia tinha 15 anos de idade quando tio-avô morreu em 88. A fraude começou no mesmo ano, quando ela foi registrada em um cartório de Campo Grande, capital aqui do Mato Grosso do Sul, como filha e passou a se apresentar como Ana Lúcia Zarate. Com esse registro em cartório, ela teria conseguido obter um novo número de CPF, o cadastro de pessoa física e de carteira de identidade. Foi essa documentação, já com o sobrenome do tio-avô, que teria permitido a ela requerer habilitação como pensionista de Vicente, na seção de serviços e de nativos e também de pensionistas do Exército Brasileiro. O pedido foi aceito e no mesmo ano ela passou a receber uma pensão integral como filha do segundo sargento. Ainda de acordo com a ação penal, Ana Lúcia teria confessado em interrogatório que a fraude foi cometida com a ajuda da avó paterna, Conceição Galache, que teria obtido documentos fraudulentos para registrar a neta como filha de Vicente no cartório. Ela ainda teria admitido que o caso só veio à tona depois que a avó passou a exigir que repassasse a ela R$8.000 do benefício sob ameaça de denunciá-la. Conceição morreu em maio de 2022, quando Ana parou de receber a pensão e não chegou então a ser ouvida nas investigações. Ainda em depoimento, a suspeita teria dito que só utilizava o nome Ana Lúcia Zarate somente para receber a pensão. Ela já foi condenada pelo TCU, Tribunal de Contas da União, a devolver os R$3 milhões e ainda pagar mais R$1 milhão de multa. A mulher também está suspensa por 8 anos de exercer qualquer cargo comissionado ou de confiança na administração pública. Já na Justiça Militar, ela chegou a ser condenada a 3 anos e 3 meses no ano passado por estelionato. Mas a DPU, a Defensoria Pública da União, recorreu alegando ausência de intenção de cometer o ato ilícito e ainda falta de provas para a condenação. O ministro relator do caso, Odilson Sampaio Benzi, negou o recurso da Defensoria, mas outro ministro, Arthur Vidigal, pediu vista e tem mais um prazo para analisar esse recurso. A DPU também alegou no processo que Ana Lúcia não integra a organização criminosa e não se dedica também à prática de crimes, argumentando que a pena dela deve ser proporcional e pedindo que continue em liberdade durante a análise do caso. É com você, Kleber. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E se você não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Até mais!